Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula de língua portuguesa, agora com vocês, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do terceiro ano do ensino médio. Vamos juntos dar continuidade à aula da semana passada, né? A aula que nós vimos, conjunções. Estávamos trabalhando o quê? As conjunções subordinativas, um assunto fundamental para a hora da redação. Ok? Principalmente ali, né? Quando a gente se refere à quarta competência, a competência da coesão textual. Beleza? Então nós vimos que as conjunções, né, a conjunção na verdade é uma classe gramatical invariável, mas que vai apresentar valor semântico, ou seja, vai apresentar sentido. Nós vimos então as conjunções subordinativas, né? Algumas, ó. A gente já viu as integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais e conformativas. Você perdeu essa aula? Então vai no canal do YouTube, ela está bem explicadinha, bem detalhada para que você revise, para que você assista. Se você assistiu, vai revisar. Se você não assistiu, você vai lá e assiste, beleza? Gente, é um assunto fundamental, hein? Você vai fazer o vestibular do SSA 3? Você vai fazer o vestibular da UPE? Esse assunto cai, hein? Cai questão lá de conjunções e valor semântico das conjunções. Então não deixa para depois, vai lá e revisa. Daqui a pouco, não é agora, eu vou pôr aqui, ó, qual é o lado? Aqui, isso, eu vou pôr aqui, não é agora, segura Aninha, segura para o pessoal esperar. Vou pôr aqui, ó, o QR Code para que você, né, tenha acesso. Ih, já colocou, já estragou a surpresa, não tem problema não, vai. Então aqui, ó, tá o QR Code para que vocês abram a câmera do celular, tá bom? E tenham acesso, né? Pode deixar. E tenham acesso ao nosso podcast sobre esse assunto e aos fascículos das aulas. Beleza? De boa? Tá aqui, ó. Isso, cadê? Põe mais um pouquinho. Pronto, deixa aberto só um pouquinho, Aninha, para o pessoal ter tempo de acessar. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então aí, ó, na sua tela, nós temos mais 4 tipos de conjunções. Vamos falar agora das consecutivas, temporais, finais e proporcionais, ok? Começando aí com as consecutivas, ou seja, a ideia de consequência, ok? Nós vimos, né, as causais e agora nós vamos ver as consecutivas. Interessante que a gente consegue fazer tranquilo, né, uma relação entre uma e outra, beleza? Então, consecutivas dão ideia de consequência, efeito do que foi expresso anteriormente. Olha lá, ela comeu tanto que passou mal. Lembram da dica que eu dei na última aula? Para a gente não errar, a gente substitui por uma outra conjunção. Olha lá, ó, esse que aí, ó, preste atenção. Eu posso utilizar acompanhado de tão que, ó, tanto que, né, tal que, tamanho que. Então, sempre quando a gente substitui uma conjunção pela outra, que tem o mesmo sentido, a gente não erra, tá bom? E essa ideia de substituição é muito boa para a hora da redação, né? Porque a gente utiliza de um vocabulário mais amplo, não é isso? E evita aquelas repetições desnecessárias. Tem uma coisa que muita gente faz na redação, e eu já falei aqui em outras aulas, hein? É repetir a palavra que, né? Seja o que como conjunção, seja o que como pronome relativo, seja o que como partícula passivadora, não importa, né? Mas você colocando o que em vários momentos da redação, né? E vai causar um efeito negativo, que é o queísmo, né? Os linguistas, os corretores os professores chamam de queísmo, que é aquela repetição desnecessária, muitas vezes enfática do que. Então, quando a gente puder substituir o que por outras palavras, isso é muito bom. Melhora a coesão do texto, melhora o vocabulário da nossa redação. Isso mostra que a gente conhece. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, olha, número 8 para vocês, as conjunções subordinativas temporais. O próprio pronome está dizendo, né, gente? Não precisa nem discutir isso aí, né? Dão ideia de tempo. Olha lá, ó. Mal o filme começara, ela sentiu-se mal. Percebe? Vê que interessante, né? Mal o filme começara, ela sentiu-se mal. Eu posso substituir por quando, né? Quando o filme começou, ela sentiu-se mal.
né? Lembrando aí que o começara está no pretérito mais que perfeito. Beleza? Olha lá, ó. Então, logo que, sempre que, assim que. Se eu digo assim que a aula terminar, meus alunos vão revisar este conteúdo. Posso substituir, ó. Quando a aula terminar, meus alunos vão revisar este conteúdo. Beleza? Então, essa dica da substituição, ela é infalível. Substitui uma conjunção por outra de mesmo sentido. Beleza? Por outra de sentido equivalente. Por isso que o tema da nossa aula é valor semântico das conjunções. E todas as vezes que a gente vai falar em semântica, a gente lembra que é o estudo do sentido. Uma vez eu estava dando aula de conjunções e aí um aluno perguntou assim: professor, mas eu achei que as conjunções servissem apenas de elemento de conexão, né, elemento de coesão, e não fizesse sentido nenhum. Afinal, é uma classe gramatical invariável. Eu disse: não, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, é uma classe gramatical invariável, ela não vai para masculino, feminino, singular, plural, não varia em gênero e número, beleza, mas elas têm sentido sim, tá bom? Mesma coisa as preposições. Preposição é uma outra classe gramatical invariável, não é isso? Não vai variar nem gênero nem número, mas apresentam sentido, ok? E fazem toda a diferença na hora da produção de texto. Se a gente coloca uma conjunção errada, gente, o negócio pega, viu? O bicho pega, porque muda o sentido daquilo que eu quero dizer. Beleza? Simbora, tem aí, ó, conjunções finais. Dão ideia o quê? De finalidade. Estudamos bastante a fim de que passássemos no vestibular. Eu poderia muito bem substituir, ó, o a fim de que pelo para. Estudamos bastante para passar no vestibular, ok? Esse para aí indicando finalidade. Estudamos com o intuito de, com a finalidade de passar no vestibular. E por fim, para mostrar outras observações para vocês, nós temos as conjunções subordinativas proporcionais. Obviamente, ó, ideia de proporcionalidade, de simultaneidade. Olha lá, ó, quanto mais economizava, mais sentia prazer. Perceba, ao mesmo tempo que uma coisa acontece, outra também acontece, né? A proporção de, olha lá, à medida que, a proporção que, então, indicando ideia de proporcionalidade. À medida que o tempo passa, ficamos mais maduros. Pelo menos deveria ser assim, né, Aninha? Mas tem gente que parece que para no tempo, né? E fica estagnado no tempo. Não é isso? Vamos lá, agora, gente, olha que interessante esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eita, vamos falar de Vinícius de Moraes. Olha, antes da gente entrar para analisar o aspecto semântico, tem que lembrar, né? Vinícius de Moraes, escritor da segunda fase do modernismo brasileiro, um dos maiores nomes da nossa MPB, da nossa bossa nova, junto com Tom Jobim, na verdade, com João Gilberto, poetizou o Rio de Janeiro, né? A sensualidade, e casou-se 9 vezes, viu? Doido, perturbadinho. Casou-se 9, Aninha. Pense. Pega essa promoção para tu. 9. Mas eu respeito. Não concordo, mas respeito. Olha lá, e o Vinícius de Moraes, né, um grande gênio da nossa literatura. Todo mundo lembra do De Tudo ao Meu Amor Serei Atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Ou quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, lará, lirá, lará. Não é isso? Então, falar de Vinícius de Moraes é falar de poesia, é falar de modernismo, falar de um grande escritor das nossas letras, beleza? De boa, um grande boêmio, né? Toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, eu me lembro de Vinícius de Moraes, porque é fantástico. Vamos dar uma olhada no texto? Olha lá, ó. O finalzinho desse verso, né? Desse poema, na verdade, que eu falei para vocês, que é o soneto de fidelidade. Por isso que eu declamei um pouquinho dele aqui. Olha o que ele vai dizer no final. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, eu possa me dizer
do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Percebe? Olha lá, ó. Esse é um dos mais conhecidos e apreciados poemas de Vinícius de Moraes. É o Soneto de Fidelidade, que possui um arzinho aí, tá? É uma emotividade sem igual. Foi erro de digitação. Desculpa, gente. Perdão. A inadequação gramatical desses versos está na utilização da expressão posto que, com o valor semântico de causa. O poeta espera que o amor não seja imortal, já que é chama. É verdade, né? E ele diz no final que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, veja a ideia do Vinícius de Moraes. E aí a gente percebe que temos uma liberdade poética, né? Então, quando a gente vai falar de poesia, de música, né, não há uma preocupação tão feroz, né, tão rigorosa, tão grande com a questão gramatical. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha lá, preste atenção. Eis a questão. O problema é que, posto que, tem valor de concessão, tem valor concessivo, ou seja, indica oposição, fatores contrários, tem o mesmo valor de apesar de que, embora, mesmo que, ainda que, e não de porquê, já que, visto que, com valor semântico de causa. Eis aí o problema do texto, mas como eu disse, né, e tem a liberdade poética. Uma outra observação, vamos lembrar das concessivas? Né? Eu tinha falado na aula passada a ideia de concessão, a ideia da pirraça, o ainda que, o embora, né? Embora esteja doente, foi ao trabalho, né? Mesmo que chova, vamos sair. Então, a ideia de concessão, beleza? Então, nesse caso aí, o Vinícius propositadamente, claro, né? A gente está falando que tem um erro gramatical aí, mais um erro de coesão, de conjunções, mas o Vinícius pensa em tudo porque ele tem uma intenção poética no texto, claro, ok? Vamos embora? Tem mais aí, ó. Então, resolução da questão. O verso deveria ter sido construído assim, que não seja imortal, já que é chama, ou porque é chama, ou ainda, visto que é chama. Vamos entrar nisso aqui? Olha lá, ó. Conjunções subordinativas e a polissemia. Vamos lembrar o que é polissemia? Poli é uma expressão que vem do grego, não é? Vários, e semia vem de semântica, sema, sentido, também do grego. Então, a polissemia são os vários sentidos que um texto, que um enunciado, que uma palavra podem apresentar, tá bom? Olha lá, ó, os vários sentidos, valores semânticos diferentes dependendo do contexto. Vale a pena lembrar, gente, que todo texto, para que ele tenha sentido, ele precisa estar inserido em um contexto discursivo. Não tem como a gente trabalhar texto fora de contexto. Não existe isso. Um dos princípios máximos da coerência textual, do sentido do texto, é que todo texto ele é produzido dentro de contextos. E, acima de tudo, com a intencionalidade comunicativa. O produtor do texto faz isso, produz todo e qualquer tipo de texto, todo e qualquer gênero textual com uma intenção. Beleza? Deixa eu só fazer um parêntese, vamos lembrar novamente? Aninha, 1, 2, 3 e... Isso, perfeito. Olha lá, ó, nosso QR Code está aqui para que você acione a câmera do seu celular e você vai ter, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ter acesso a todos os fascículos e a todos os podcasts do nosso projeto do EducaPR. Então, se você perdeu alguma aula de português, matemática, física, química, biologia, história, arte, educação física, não importa, beleza? Inglês, né? Biologia, não importa, tá tudo lá, beleza? E a essa altura do campeonato, quanto mais informação, quanto mais material a gente tiver salvo, arquivado, não é isso? É bom, tá? O que é que eu faço? Quando terminar a aula aqui, né, eu aciono o podcast, né, salvo no meu celular e envio para o meu e-mail. Então eu tenho todos os podcasts e os fascículos. Eu salvo tudinho. Tem uma pastinha no meu computador que eu coloco lá, aulas do EducaPE. Obviamente eu coloco só as de língua portuguesa, porque é o que me interessa. Mas aí o que é que você faz? Coloca uma pastinha no seu computador, no seu e-mail, no seu celular, EducaPE, e bota todas as disciplinas, matemática, física, química, biologia, português, tudo.
E lá dentro vocês vão colocar os fascículos e não deixem de ouvir os podcasts. Está tudo sendo preparado com muito carinho, beleza? E está ficando show, está ficando muito bom. Ok? Isso, pronto, Aninha. Vamos dar continuidade. Temos aí, ó, atividades. Vamos lá, vamos produzir. Olha lá. A conjunção como pode ter 3 valores semânticos. Isso causa um rebuliço. Muita gente me pergunta sobre isso. Então tem aí, ó. Como estivesse chovendo, não saía de casa. Indica causa, pois poderia ser substituída por já que. Lembram a dica que eu disse? Olha lá, ó. Já que estava chovendo, não saía de casa. Então isso você pode fazer com qualquer conjunção. Por quê? É porque você consegue substituir e manter o sentido. Cuidado apenas com as conjunções integrantes, tá? Está lá em cima, número 1 da nossa aula, do nosso outro vídeo, está lá porque as conjunções integrantes só existem 2, né? O que e o se. Então tem que ter um cuidadozinho especial com elas. Mas, por exemplo, se você pega uma conjunção subordinativa condicional, então o se pode ser substituído pelo caso, por exemplo. Se estudar, será aprovado. Caso estude, será aprovado. A concessiva, né? Embora estude, não foi aprovado. Ó, mesmo que estude, não será aprovado. Então perceba, quando eu vou fazer essa técnica, esse joguinho das substituições com as conjunções, eu não erro. Beleza? Tranquilo com isso? Essas conjunções estão bem detalhadas lá no nosso fascículo. Beleza? Tranquilo? Simbora. Olha lá, ó. Presta atenção. Exemplo. Faço o trabalho como o regulamento prescreve. Perceba que esse como aí dá ideia de conformidade. Ó, eu poderia substituir por faço o trabalho de acordo com o regulamento, né? Ou de acordo com o que está no regulamento, né? Então a ideia aí é de conformidade, pois poderia ser substituída por conforme, né? E a gente usa muito essas conjunções conformativas também na hora da redação. Sabe por quê? Porque a gente pode utilizá-las para fazer citação, ok? De acordo com Aristóteles, né? Segundo Machado de Assis, conforme o filósofo fulano de tal, né? Então, na hora da redação, para a gente fazer as citações, a gente utiliza sim dessas conjunções, tá bom? Se liga nisso. Olha outro exemplo. Ele age como o pai. Perceba aí, gente, que eu tenho uma ideia de comparação, tá? Uma ideia de comparação, tá? Perceba ali, ó. Pois poderia ser substituída por o quê? Igual ao pai. Ele age igual ao pai. Se liga nisso. Vamos lembrar um pouquinho? Muita gente confunde, né? A ideia de comparação e metáfora. Na metáfora, o elemento comparativo não aparece. Ele é um urso, né? Ele é um leão. Aí eu tenho uma metáfora. Agora, se eu digo, ele é forte como um urso, ele é forte como um leão, aí eu já tenho comparação. Percebe que a conjunção, ela faz com que a gente diferencie uma figura de linguagem de outra? Olha que o tema da nossa aula não é figuras de linguagem. Nós estamos falando aqui do valor semântico das conjunções, dos conectivos, né? Da importância de utilizarmos adequadamente esses conectivos para a hora da produção de texto. Tá? Mas lembram disso? Metáfora, o meu elemento comparativo não aparece. Toda metáfora é uma comparação implícita. Na comparação, não. Na comparação, a conjunção subordinativa comparativa aparece. Ela está ali explícita. Beleza? Lembra aquele exemplo que eu dei nessa aula? Quando Luís de Camões, poeta português, diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então aí eu tenho uma metáfora. Amor é fogo que arde sem se ver. Agora, se o Camões dissesse: amor é como fogo que arde sem se ver,
Perceba que ali sai da figura de linguagem metáfora e entra para a comparação. Beleza? Então viram esses 3 sentidos do como? Se liga, hein, gente? Pode causar dúvida isso aí. E na hora da redação, se você não utilizar isso adequadamente, vai se ferrar. A 4ª competência da redação, a gente já falou sobre isso aqui. São 5 competências. A primeira e a 4ª, elas giram em torno da coesão textual. E as conjunções são elementos de coesão textual, assim como preposições, assim como os pronomes. Mais à frente a gente vai ter uma aula aqui mais detalhada de coesão e eu vou mostrar para vocês como os pronomes podem causar problemas na hora do texto. Se você não usar adequadamente os pronomes, isso vai causar ambiguidade no teu texto. O sua, né? O seu, tem que ter muito cuidado com isso. A retomada com esse, a diferença de esse, este. Então, todos esses assuntos fazem parte da 4ª competência. E você que é meu aluno e minha aluna do 3º ano, tem que se ligar, porque a gente não pode errar essa bobagem para não perder ponto na redação. A gente sabe, gente, que a redação é o quê? É muito importante na hora da prova. A redação, ó, sobe nossa nota. A redação é peso, ok? Então a gente não pode errar. Tá? Vamos embora. Vamos ver mais aqui, ó. A conjunção se. Além de ser condicional, pode ser causal ou iniciar uma oração subordinada substantiva, sendo denominada, no caso, né, conjunção integrante. Olha lá. Se você estudar, conseguirá seu objetivo. Nesse caso, é o que, gente? É uma ideia de condição. Caso você estude, conseguirá o seu objetivo. Agora, dá uma olhada no exemplo de baixo. Se você sabia que era proibido entrar, por que não me avisou? Perceba que aí, ó, é uma ideia de causa. E eu posso substituir por já que. Já que você sabia que era proibido entrar, por que não me avisou? Perceba, olha o problema desse se, hein? Esse se a gente não se ligar, a gente se ferra, ok? E por fim aqui, ó, não sei se ficarei lá muito tempo. Esse se aí, ó, é uma conjunção integrante e funciona o quê? Como objeto do verbo saber, objeto direto do verbo saber. Porque quem sabe, sabe o quê? Sabe algo. Então ele introduz aí no caso, né, uma oração subordinada substantiva. Se liga, mas o se também pode ser partícula passivadora, pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser pronome reflexivo, pode ser também, tá? Então, existem vários valores semânticos, vários sentidos para o uso do se. Eu sei que vocês devem estar dizendo, meu Deus, que assunto chato. E é mesmo, mas é necessário. Tá? Nem tudo são flores, né? Nem tudo são os poemas do Vinícius de Moraes. Ok? Olha aí na sua tela, eu vou encerrar a aula e vou deixar para você essa atividade para você fazer e mostrar ao seu professor e à sua professora, beleza? Olha lá, atividade 1. Vamos identificar a diferença de sentido das conjunções subordinativas. Ok? Tira print. Olha lá, ó. Vai mostrando, tá? Vai tirando o print e responde conferindo com o seu professor. Vou encerrar a aula. Antes de encerrar, mais uma vez, QR Code, Aninha, para a galera ir lá. Cadê? Aqui, pronto, desse lado. Ainda não aprendi isso aqui não, viu? Um ano aqui ainda não aprendi. Aqui, ó, beleza? QR Code para vocês terem acesso ao podcast, ao fascículo. Fica com Deus, pessoal, tá? Feriadão abençoado, ótimo final de semana que tá chegando aí. E a gente se encontra na próxima aula de língua portuguesa. Já tô morrendo de saudade. Cheiro!